O tema de hoje do As Amigas tá incrível, mas eu tenho que adiantar. Envolve sofrência. Ah, mas calma, porque a sofrência pra uns pode ser alegria e alívio pros outros, né? É, gente, e hoje nós estamos com um convidado mega especial, que é neurocientista, psicanalista e autor. Seja muito bem-vindo ao As Amigas, João Ricardo Tissoá. Agradeço, gente. Olá. Obrigada por estar com a gente. Então, bora lá que tem muito pra falar hoje. Bora. Tissoá, é incrível ter você aqui com a gente. Estou muito feliz. E a gente tem uma pergunta muito especial que foi feita pelo Miguel Schmid. Ele interpreta o Theo em A Infância de Romeu e Julieta, novela aqui do SBT. E ele gravou uma perguntinha pra gente. Então vamos ver? Com certeza. Oi, eu sou o Miguel Schmid e eu fiquei sabendo que hoje o tema é coração, né? Essa coisa mais sentimental. Então tá aqui minha pergunta. Como superar um término? Não que seja meu caso, não é. Mas como que faz? Ai, que Ai, que lindo! fofura! Beijo, Miguel, Que seu bom que ele já tá com maravilhoso. essa dúvida, né? Já tá com a dúvida boa. Então, como superar um término é o nosso tema de hoje. Mas antes de responder ao Miguel, quero entender um pouquinho sobre você e como você descobriu a sua área de atuação. Bora lá. Posso tirar o fone? Pode. Fica à vontade. Ó, eu estudo o comportamento humano há 15 anos. Então sempre foi um hiperfoco meu, uma vontade de compreender como que a gente funciona. Porque eu me sentia muito inadequado, né? Então eu ficava tentando sempre pertencer, né? E nisso, para eu pertencer, eu precisava entender o comportamento. Sim. Então comecei a estudar. Comecei com a abordagem junguiana, dentro da psicanálise. E, desde então, apaixonei pela transformação que eu consegui fazer na minha vida, porque nunca foi uma ideia de fazer pro mundo. Era uma coisa muito minha mesmo, muito pessoal. E quando eu vi os resultados que eu estava fazendo por mim, né, e com os amigos ali, conversando e vendo que estava funcionando, a gente começou a definir como profissão, né? Mas, claro, muito estudo, muita formação em cima disso, mas se tornou uma paixão exatamente nesse contexto. Ô, Tissoá, eu tava vendo a sua história, né, antes do programa, e você começou a se interessar por relacionamentos e falar sobre isso mais ou menos na idade do Miguel, né? Verdade! 8 anos de idade. Muito novo, né? Muito novo. Mas eu acho também é uma fase que a gente já começa a ter a noção, tipo, eu sou indivíduo no mundo. O que está acontecendo? Onde eu estou? Quem são essas pessoas ao redor, né? Aquele momento que começa a dar uns estalos, né? Sobre você enquanto um ser humano. Depois dos 7 anos, nossa personalidade já tá formada até os 7 anos, em resumo. E aí, o que acontece? Ali nos 8 anos, aconteceu uma série de coisas na minha vida que eu precisei olhar de uma forma diferente, né? O mundo, a vida, a mim e todo o contexto existencial. E desde então, eu sempre gostei muito de música, principalmente música internacional. Eu pegava o encarte de CDs e... CD, gente, ó. Será que o Ziner sabe que é um CD ainda? Sabe sim, né, gente? Pelo amor de O Deus. Botox tá em dia. E pegava as palavras que eu conhecia, porque eu estudava inglês, fui alfabetizado aos 8 anos, quase meio que autodidata ali também. Pegava as palavras que eu conhecia e começava a compor música em cima da temática, né? Então, com 8 anos, eu comecei a compor em cima disso, com essa questão aí dos CDs e tal, e sobre relacionamento, né? Incrível. E começou essa paixão de entender, elaborar e construir uma concretização em algo tão subjetivo, que é o comportamento humano, né? Que é o relacionamento em si. Difícil, né? E hoje você é autor, estamos aqui com seu livro. Maravilhoso! Conta pra gente como foi esse processo de se tornar autor. Olha, eu sempre quis escrever um livro. E aí, como eu sou meio planejado com as minhas coisas, eu já deixei alguns escritos. Ai, maravilhoso! Eu não sou uma pessoa tão social assim, e aí eu falava, o que eu vou fazer? Vou escrever, né? Eu tenho mais de 200 letras de música, pra vocês terem uma ideia, né? Uau, muita coisa. Gente! Então, textos, parte Você de ainda tem texto. as suas primeiras músicas? Tenho, tudo registradíssimo, Uau! guardadíssimo. Vou esperar por o lançamento desse livro, viu? Com as suas letras lá todas. O songbook. O songbook, por Tem favor. muitas. E dramática, gente, vocês não fazem Ai, ideia. meu Deus. Naquela época, a sofrência de um término me abalava muito. Então você Muito. tem que mudar pro sertanejo, que aí, ó, aí barbarizou.
Não acho que eu funcionaria muito bem. Não, né? Eu não bebo cerveja. Ai, meu Deus. Eu não bebo nada. Então, Pronto, essa é uma a ótima justificativa. Perfeito, perfeito. É só isso. Que incrível, mas se tornar autor, né, foi algo que você conseguiu planejando e já se preparando para o futuro. Tem a possibilidade de lançar, já tenho escrito. Caso precisasse, estava pronto, né? Mas foi em 2019 que, na verdade, eu lancei um livro em formato digital, né? Porque muitas pessoas me perguntavam sobre essas questões de término, desenvolver relacionamento que dá certo. A gente pode até falar sobre essa questão de dar certo em relacionamento, Que é dar certo, que né? vai bem além, né? Mas enfim. E lancei um livro digital ali, né? Autor? Não, né? Não sei, não vejo tanto. Neste contexto, porque é diferente, tu ir numa livraria, tu vê teu livro, né, eu com as condições que eu carrego, eu preciso do concreto, né, então sim. ver um livro pra mim foi muito importante, vê-lo produzido pela Astral, isso me fez realizado, sem dúvidas. Concretizou realmente Exato. aquele sonho, né, de lançar, porque eu acho que lançar um livro, você ir na livraria, encontrar o seu livrinho, é muito aquela idealização do autor, né? É muito bom. Agora que a gente conseguiu entender um pouquinho sobre sua trajetória, podemos responder ao Miguel. Então, quais são os princípios básicos para quem quer superar um término? Primeira coisa, a gente só supera depois que a gente elabora. As pessoas, elas têm, nós todos, né? Somos pessoas, temos a tendência do imediatismo. E a gente tá numa geração, presta atenção nisso, a gente tá numa geração totalmente imediatista, né? Tá tudo na ponta dos dedos, a gente consegue as coisas muito mais rápidas do que antigamente, né? Em todos os contextos, em todas as necessidades básicas, seja alimentação, seja transporte, as coisas estão mais fáceis. Claro que existem as dificuldades, mas as coisas estão mais fáceis, né? E dentro do campo emocional, a gente tem essa tendência de querer resolver de uma vez, né? Achar que superar, porque superar no contexto do dicionário é passar por cima. Né? E a gente não pode passar por cima ignorando o aprendizado daquela situação. Então, daí vem a elaboração. A gente só consegue superar mesmo, que é passar por cima, estar acima, não necessariamente superior, né? Mas uma questão de avançar num término quando a gente elabora. Elaborar, no final das contas, é você dar uma entendida, uma compreendida na tua história, no que te levou a conectar com aquela pessoa, porque padrões e dinâmicas é o que sustenta os relacionamentos. E principalmente se tiver um caso, claro, sempre tem, né? Com histórico familiar um pouco disfuncional e tudo mais, isso interfere totalmente nesse processo também, porque é uma projeção, né? A pessoa transfere ali para aquele relacionamento, e então ela sente que morre se não tiver com a pessoa. Mas é porque é uma dor lá de trás. Que ela Nossa, tá é uma coisa que já... Assim, eu acho que faz muito sentido, porque o que você entende por relacionamento vai ser o que você foi exposto sobre relacionamento na sua vida, suas né? referências, exato. Suas referências primárias. Né? É claro que você tem o seu subjetivo, sem dúvida, né? Mas interfere muito, até na sua própria dinâmica relacional. Porque uma coisa foi o que foi ali em casa. Outra coisa é o que você percebeu em casa, como você se sentiu em relação a isso, e como você vai se projetar no mundo com essa percepção. Então, interfere sim, com certeza influencia bastante. E quando a gente termina, geralmente fica aquela sensação de vazio, né? Exato. Como lidar com isso, né? Difícil, né? Hoje a gente já tá, né, sofrendo, dando uns suspiros altos. Ai, caramba! É difícil. E é difícil. A gente precisa aceitar isso. Complementando até a resposta anterior, não é imediato. Então, a inteligência emocional, as pessoas trazem muito que é controlar as emoções. Não é sobre, né? Não existe controle. Vou apertar aqui, vou sentir feliz. Não é assim que funciona. Então, ia ser bom se fosse, né? Mas não é. Graças a Deus, porque aí a gente pode aprender com aquilo que a gente sente e crescer em cima disso. Eu tenho uma colinha da inteligência emocional que eu gosto muito de falar, que é a tristeza. Essa primeira parte é até de uma autora que chama Lutz Possato, uma querida, que a tristeza não te puxa pra baixo, puxa pra dentro. Isso é fantástico. Fantástico. Sim. E aí eu complemento essa teoria dela com a raiva não te faz atacar, ela te faz agir. O medo, ele não te paralisa, ele te direciona. Então, todas as emoções, elas têm seus princípios duais, né? O negativo e o positivo. Né? É claro que a gente não quer ficar sentindo raiva, mas é a raiva que faz a gente agir, né? Que faz a gente resolver alguma coisa. E num processo de superação, você vai sentir raiva, vai sentir medo, vai sentir tristeza, vai sentir nojo, vai sentir... As fases do luto? Todas as fases do luto. Todas as fases do luto. E faz parte. Agora, querer avançar sem o processo de elaboração é impossível.
É impossível. E acaba sendo aquele processo, né? Se você pular etapas, você não tá realmente superando o relacionamento, né? Exatamente. Querer fingir que não aconteceu, ignorar. Vai ser algo que sempre vai estar lá incomodando a pessoa, né? E volta. E então, como lidar nesse fato quando tem coisas que te lembram seu ex? Por exemplo, é uma música, é um restaurante, é um local que vocês iam juntos. Sabe quando você tá andando na rua, a pessoa passa assim do seu lado e vem o perfume e fala: nossa, é o perfume do fulano, meu Deus do céu. Aí o coração já dói porque não foi bem resolvido. Exatamente. Como que faz pra tentar superar esse sentimento de, sabe, ai, que saudade? Sentindo a saudade, gente. Sentir a saudade. A saudade é diferente da carência. Tá. Né? A saudade é a falta daquilo que foi bom. Uhum. E que bom, né? Que a gente sente falta daquilo que foi bom. Agora, a carência é quando a gente sente uma falta que a gente confunde com necessidade. Né? E tem muitas pessoas que transferem isso pro objeto parceiro, no caso, né? Pra pessoa parceira. Eu preciso de você. E a gente precisa entender a diferença de apego, paixão, amor ali, pra saber. Olha só, onde tá. Com certeza. Muito importante, né? Porque eu sempre reparo que muitas vezes a gente direciona uma responsabilidade pra um parceiro que não necessariamente é dele. Tipo, só você me faz feliz. Sem você não tem alegria na minha vida. Sem você eu não vivo. Uma vibe que eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Né? Pra depositar filho, né? em alguém. É um filho. Tipo, meu Deus! E essa pessoa que tem essa tendência é uma pessoa que tá com a criança sem observação. A criança interna sem cuidado. E detalhe, essa pessoa que transforma o outro num grande outro psicanaliticamente, que seria uma pessoa... Colocar essa pessoa no pedestal, em resumo. É uma pessoa, essa pessoa que faz isso, essa pessoa que fica no pedestal, é uma pessoa que também precisa estar no pedestal, porque é uma dinâmica retroalimentativa. Caramba. Verdade. Né? Ou retroalimentadora. Agora, no dicionário interno da sua Não, vai funcionar. o português tem tantas variações, né? E se eu errei, ficou assim. E assim, quando termina, a gente tem que mudar ali toda a nossa realidade, mudar os hábitos, né? Criar uma nova realidade. Acessar estímulo. A neurociência ajuda muito a gente a perceber isso. Porque tudo é estímulo. Né? Vamos lembrar que, em resumo, a gente tem os nossos 5 sentidos básicos. Né? Você falou agora do cheiro da pessoa, por exemplo. É claro que isso vai mexer contigo. Né? A saudade, ela precisa ser sentida, aquele luto precisa ser atravessado, senão a gente volta pra lá mesmo. Né? O não resolvido se repete. Né? Sim. E então, dentro dessa questão, eu me perdi. A gente estava falando sobre mudar de hábitos. Isso, agradeço, Rafa. É essencial que a gente assuma a nossa responsabilidade no nosso processo de superação. Esperar que a pessoa não mande mensagem, esperar não ouvir tal música, Não. Faça seu movimento. Porque muitas pessoas, a maioria das pessoas, na verdade, por falta de informação, por falta de instrução, que é uma coisa que eu vejo que nas escolas no Brasil e no mundo faltam, né? Inteligência emocional. É verdade. Ser instruído, né? Porque todo mundo passa por términos, né? Dentro da minha pós em neurociência, minha tese foi sobre suicídio na adolescência por causa de términos, inclusive. Uau! Né? Então é um índice muito alto, é muito absurdo o quanto isso é um problema no nosso país, por exemplo. Caramba. E não é tão considerado. Não mesmo, eu não conhecia esse dado, por exemplo, que... É altíssimo. Caramba. Altíssimo. Que absurdo. E importante a gente entender que dói fisicamente, né? A rejeição em si, todo término envolve, de certa forma, uma rejeição. Né? E nós, na nossa programação da nossa espécie, nós sofremos com qualquer rejeição, com qualquer ostracismo, pelo mesmo receptor que sente a dor física. Olha Porque nós somos seres sociais. A gente não pode ficar sozinho. Eu fiz uma ligação agora aqui na minha cabeça, porque como atriz eu lido muito com a rejeição, né? A gente faz teste, a gente ouve não. A gente às vezes já tá fazendo planos, o que vai ser depois. Num relacionamento é assim também, né? E eu com o tempo fui criando um pouco uns mecanismos pra aprender a lidar com essa rejeição, né? Porque a princípio você fica se culpando, você fica assim, ai, fui eu não sou boa. Você se identifica com aquilo, Isso, eu não sou boa, esse papel não era pra mim, então fulano é melhor do que eu, nanana. E depois você vê que não tem nada a ver com você, aquilo é uma produção, aquele personagem pode ter sido pensado pra outra pessoa, né? Enfim, as condições eram outras. Frente, inclusive. Exato. Você tá no seu processo, né? O seu tempo é outro. Então, é uma boa dica, assim, pra lidar com a rejeição, nós né? sempre enfrentaremos rejeição. Porque a rejeição é uma não escolha.
Tem duas frases que uma frase que eu falo muito sobre isso há quem prefira catuaba a vinho, cada um tem ressaca que merece. Ai, gostei dessa! Essa é ótima. Muito boa! Essa é ótima. Porque assim, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. E tem quem Sim. goste mesmo de catuaba e tem quem goste mesmo de vinho. Sim. Quando eu bebia, eu só tomava vinho. Daí veio a inspiração da frase, etc. Porque eu preferia vinho. Mas espera, o Zé, a Maria, tem direito de gostar da catuaba e tá tudo certo. Sim. Tudo Né? tranquilo. O ponto é que quando a gente se identifica, como você disse, Rafa, a gente sofre. Eu falo que o sofrimento é uma identificação, que é a transferência da minha identidade para aquilo que me aconteceu. Então, em todos os só. contextos, a gente vai ter a tendência de sofrer. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Né? A dor vai doer, né? Agora, sofrer, por exemplo, tudo nos afeta, mas nem tudo nos abala. Afetou, dói. Sofrer é, ai meu Deus, vou ficar sem minha mão, meu Deus, por que você fez isso comigo? Agora, assim, tirar a dor, opa, doeu, deixa eu ver o que eu posso fazer para me preservar, aí você vai se construindo. Sim. Mas isso com muita terapia, muito estudo de autoconhecimento. Né? Se conhecer, né? Exato. As pessoas estão esperando serem felizes sem saber o que é felicidade. Nossa. Elas estão indo atrás do alívio apenas, então fica difícil. Puxando nesse ponto também, eu tive um grande problema, assim, eu tive grande situação de quebra de coração, de amor, que foi assim, foi a única vez, pra vocês terem noção, que eu chorei pra minha mãe. Eu sempre fui uma pessoa que teve muitos problemas relacionados à depressão, ansiedade, descobrindo minha orientação sexual, descobrindo minha identidade de gênero, e eu sempre fui aquela pessoa que quis preservar ao máximo a minha mãe, então eu não levava problema pra ela, não chorava pra ela. Só que aí eu conheci um cara num momento que eu tava muito frágil na minha vida. Então já comecei a jogar um monte de projeções de um futuro. E ele também dava corda, né? Falando de filhos, falando de nome de filhos. Com uma semana que a gente se conheceu. Aquela euforia, né? A loucura, né? Mas eu acho que também ocorre muito da pessoa que tem a necessidade de se sentir amada, sabe? Todos nós temos. Não é? Isso é um direito nosso. A pessoa, você que não se sente amado, é um direito seu. Calma que você vai se sentir em algum momento. Isso é muito importante deixar claro. Porque é um direito, uma necessidade de todo ser humano se sentir amado. A não ser que seja psicopata. Aí realmente ele não tem esse Não vai esse nem movimento, fazer sentido esse negócio, né? Mas, no geral, todos nós... E até o psicopata precisa. Ele, né? Ele talvez não sinta a necessidade, mas todo mundo precisa, né? Desse amor. É uma necessidade nossa, né? Agora, o que eu preciso trazer nesse ponto que eu achei interessante, Bri, é que sempre que a gente tá numa situação muito difícil, a tendência da gente entrar numa relação disfuncional é enorme. Aumenta, né? Aí vem a projeção, como você mesmo trouxe, e o apego disfuncional. Esse desejo é uma pulsão que a gente chama na psicanálise, né? Essa pulsão não é o outro que vai me realizar, vai me satisfazer. Na verdade, esse desejo, provavelmente, ele é lá de trás, da família que eu não tive, ou da organização que eu não tive, né, naquele contexto familiar. Então, eu preciso disso para me sentir amado. Se eu não me sentir amado ou amada nesse contexto familiar, por exemplo, e não elaborei isso, é uma situação que a gente chama de recalque, diferente do funk. O recalque, ele é quando a gente coloca camadas e camadas de inconsciente para não acessar aquela dor. Mas se uma criança pensa, ela não tem estrutura emocional, cognitiva para entender, nossa, papai divorciou de mamãe, mamãe divorciou de papai, e ok, ainda continuo sendo amado. Ele não tem, ele vai gerar identificações na cabeça, e a criança, por funcionamento natural, ela é absolutista, dependente, egocêntrica, né? É tudo sobre ela, e a gente precisa disso para sobreviver enquanto criança, né? Mas agora observa isso, se a gente é dependente, egocêntrico, absolutista, enquanto adulto, a gente tá com a nossa criança mal resolvida e tentando resolver enquanto adulto. E nas relações a mesma coisa. Que aí você depende de alguém, você acha que tudo é sobre ti, e as coisas não são bem assim. Não são, né? E aí, a única coisa que eu encontrei pra superar aquela angústia que eu tive que ficar lembrando dele o tempo todo, foi que no momento de lucidez, eu gravei um áudio pra mim mesma. Falando, gata, supera! Já foi, ele não vai voltar, entendeu? Foi embora mesmo porque é um bundão, não aguentou o tranco de uma grande trans como você. E aí, gata, é isso. Então aqui, bola pra frente, fique atenta aos sinais para futuros relacionamentos. Porque tem sinais. Tem sinais. Pare de ficar projetando tanto, pare de tanta dependência e melhore. E aí eu ficava ouvindo o áudio que eu mesma gravei pra mim. Muito bom. No momento de angústia. É um bom recurso. Pode funcionar, então, pra nesse momento que a sua cabeça tá lá louca, você falar com você mesmo? Super, porque lembra dos estímulos que a gente falou? Do cheiro, ouvido, né? Então a gente... ouvido, audição,
tato. A gente precisa gerar novos estímulos, tanto que eu indico no livro, em todos os conteúdos assim em relação de superação, vamos trocar shampoo, vamos trocar sabonete também? Que legal! Vamos trocar, vamos mudar. Fazer a Sim. diferença. Porque você já tá num luto, né? Sem dúvidas, todo término envolve um luto. E o luto tem as suas 5 fases ali e tal. Mas para você passar de uma forma mais, não vou falar humana, mas de uma forma mais saudável, né? De uma forma mais íntegra, você ajuda a se ajudar, né? Você ajuda a se Então, ajudar. né? Então, Eu amo. trocar Bom. algumas coisas são importantes, né? Sim. Assistir novos filmes, sair com novas pessoas, não necessariamente romanticamente, mas com novas turmas de amizade, etc. Porque essa mudança de estímulo, você se ouvindo falar, é como se fosse uma interrupção da sua própria mente, consciente ali, para te direcionar pro teu foco ideal ali, que vai te ajudar. E são pensamentos invasivos, Se esses eles que vêm vêm. das memórias, né? Porque tá lá atrás, mal resolvido, Uhum. e quer ser resolvido. A gente nasceu para ser feliz. Eu trago muito isso. A gente nasceu para ser feliz. E sempre que acontece uma super frustração na nossa história, e sempre acontece uma super frustração na nossa Sempre, história. Sempre né? vem, A né? vida Não, dá né? um jeito. Dá um jeitinho. Só que toda frustração, a maior frustração que a gente recebeu na vida é o nosso maior aprendizado em potencial. Isso é muito Com importante. certeza. Então, qualquer sofrimento absurdo que a gente tenha passado, é claro que aqui eu não tô na intenção de romantizar qualquer Claro. sofrimento. Com certeza. Né? Todo mundo tem suas próprias dores. Mas é importante a gente ter essa perspectiva, porque tem um potencial enorme de solução. Na alquimia fala muito isso, né? Da calcinátil a gente pode passar para solútil, né? Em questões alquímicas, do problema a gente pode passar para a solução. Do fogo a gente pode fluir com a água, né? A gente não precisa sofrer sempre para aprender. A gente pode aprender também por amor, não só pela dor. Uau! Muito Né? bom, hein, gente? Muito. Zinners, vocês ouviram isso? Anotem. E eu fiquei pensando assim, tá bom, a gente, né, terminou, consegui superar ali um pouco, lidar com algumas coisas, aí bate aquela saudade. Sabe, quando você achou que você já estava resolvida. Eu queria só um repeteco. Queria Um só último um pouquinho. repetequinho. Eu só quero encontrar mais uma Só mais uma vezinha. O que a gente faz nessa hora? O que você acha que acontece, Rafa, quando a gente tá no meio de um processo de superação, seja qualquer processo de superação, seja numa dieta, numa superação de exercícios físicos, e a gente começa ali, na superação de término, a gente começa ali a dar pra trás. Aham. É a famosa autossabotagem. A autossabotagem. Gente, olha lá. É ela, famosa. Ela A vem. autossabotagem, ela é a punição com a gente mesmo. Sempre que a gente se pune, a gente tem uma acusação contra a gente. Isso é muito importante. Eu me acuso do quê? Provavelmente de insuficiente, provavelmente de insegura, e provavelmente um tanto de disfunções aí. Se eu me acuso disso, eu vou precisar me julgar, condenar, me culpar, automaticamente me punir. Porque esse vai ser o sistema, a dinâmica ali daquela mente, né? Olha Então, só. se eu terminei com uma pessoa, tô superando, tô começando a me encontrar, detalhe, eu tô fugindo de mim mesmo há muito tempo, Aham. né? Então, se eu tô começando a me encontrar, eu falo, não, ali, achei a solução, não, deixa só mais um pouquinho. É a famosa sabotagem, porque eu tô reforçando aquela acusação que eu faço de mim mesmo. Principalmente quando eu me abandono. Nossa. Né? Deixando todo o processo, todo aquele sofrimento, aquela sofrência, como se fosse uma coisa totalmente irrelevante, desconsiderando o teu próprio caminho percorrido, só para sustentar, atender uma pulsão, um instinto tão básico, né? Básico, mas claro, influencia, de carência sexual, etc, etc. Gente, então resista, viu? Bateu essa saudade, resista. Por isso, cesse os estímulos, não tenha contato com a pessoa. A melhor coisa, Não né? é imaturidade. Se não for bloqueado, bloqueia você. Exato. Não espera o outro fazer por ti. É o Sim. teu processo. Vocês terminaram, cuida de você, o outro cuida dele, as coisas vão se ajeitando, né, neste contexto. O bloqueio, ele só é infantilidade quando tu tá querendo fazer pra provocar aquela pessoa. Né? Aí é infantilidade. Agora, pra se preservar, incessar estímulos, porque olha, se eu tiver acesso, eu peço. Né? Se eu tiver vontade, opa, é um iFood, gente. Rapidinho. Ah, sim, vai É um lá, aplicativo. resolveu. Vai lá, já pede, ó. Né? Meu Deus. Implora e convence e funciona. Sim. Só que pro processo de superação, Se eu não aprender nada, foi só desgraça. Sim. Não é? E não dá pra deixar que seja só desgraça a experiência. aí que tá, uma relação que dá certo é uma relação que a gente aprende com ela. Olha só. É isso. Ah, não, uma relação que dá certo é que tu casa, é a que tu fica, não sei, morre com a pessoa, 10 anos. Não, a relação que dá certo, durou uma semana que seja. É relação sim, gente. Estamos numa relação aqui. Aham. Tudo é relacionamento. Relacionamento é conexão. Dessa conexão, o que você aprendeu com ela? Nenhuma conexão acontece sem um propósito. E não falo só em relacionamento. Se você conecta o teu plug do celular na caixinha, tem um propósito ali.
né? Toda conexão, todo relacionamento tem um propósito. Então, o propósito de uma relação é aprender com ela. A gente tem um propósito existencial de crescimento, desenvolvimento, evolução e transcendência. As pessoas acham, e é muito divulgado isso. Olha, que caminho, né? É maravilhoso. Olha. Porque a gente tem um importante. destino para seguir. Sim. Olha, tá ruim aqui? O que eu preciso crescer, desenvolver, evoluir e transcender com isso? Porque quando você transcende, que envolve uma morte simbólica, né? Uma parte sua que você tem muita dificuldade de lidar, você vai aprender a acolher e integrar. Eu falo que o processo de autoconhecimento é muito mais integrativo do que excludente. A gente muito mais integra as nossas sombras do que exclui as nossas sombras. Por isso que eu não trabalho com a abordagem de cura. Sim. Porque essa cura, ela vem de uma blindagem. Ela vem de um produto pronto da gente. Ai, me curei dos meus traumas, agora eu vou. Aí você vai e se frustra de novo. Sim. A decepção que tu vai sentir consigo vai ser 10 vezes maior e tu pode nem conseguir resistir, dar o próximo passo, continuar no teu processo, porque tu já se decepcionou tanto consigo por ter acreditado, ter curado, né? E falar, nossa, eu sou mesmo uma merda, eu sou mesmo uma pessoa ruim, porque eu não me curei de verdade. Então, realmente, eu mereço sofrer. Então, por isso, eu não trabalho com a cura, eu trabalho com a palavra transcendência, com a filosofia da transcendência, porque as nossas sombras, elas existem e vão continuar. Eu sou uma pessoa extremamente insegura, eu sei disso. Só que eu sei que a insegurança, do mesmo tamanho que eu tenho de insegurança, eu posso ter de segurança. Uau, sim. A questão é qual lado eu vou alimentar. Mas como? Trabalho comigo mesmo. Ai, não é fácil, né? Não. Eu esqueço. A nota bem grande. Não é fácil. Tudo que Mas envolve. é pra isso que a gente tá aqui. Mas a gente tem que trabalhar, né? Se a gente ignorar, a gente não vai ter essa oportunidade de transcender, de aprender, né? E de ser feliz. De ser feliz. Porque observa quantas pessoas estão procurando alívios e alívios. Com certeza. Né? O tempo em tantas coisas, né? Projetam a felicidade numa fama, projetam a felicidade no dinheiro, projetam... É gostoso? Dinheiro? É gostoso? Fama? É gostoso? É tudo muito gostoso, mas não é a felicidade. A felicidade é muito diferente de alívio. É muito diferente de momentos. Sim. É uma escolha consciente, inclusive. E quando a gente, né, tá bom, terminou, consegui. E aí tô começando a ficar de olho num outro relacionamento. Como que eu não levo a bagagem daquele, né, pro próximo, né? Difícil, Como né? não carregar esses traumas todos? Atravessando o seu processo de luto. Lembra que o que não for resolvido se repete? Aham. Por isso que o processo de superação, ele não acontece em 2 meses. Né? Ele não acontece em 3 meses. Ele demora mais um pouquinho. Leva um tempo, Leva um tempinho. né? Você que tá aí, que acabou de terminar e quer já superar, senta, que demora um pouquinho. Senta, Cláudia. Porque demora mesmo, gente. Faz parte do processo. Agora, se você quiser demorar para cuidar de si, se descobrindo, você vai ter os frutos mais para frente. Porque aí você não vai projetar aquele término passado, tentando consertar aquele término, aquela frustração em outra relação. Porque aquilo que tu tá naquela relação traumática, lembra que aquela pessoa é só um sintoma, ela é só um catarrinho. Tu vai levar a bagagem de papai e mamãe a vida inteira, enquanto você não olhar para isso. E olhar para isso, por isso que leva tempo. Porque a gente escondeu durante quantos anos isso da gente mesmo? Porque dói muito. Né? Quando a gente acessa ali um trauma de verdade e lembra e sente, existe processo catártico, né? Catártico. A gente sente, a gente sofre, o corpo manifesta, inclusive, também. Né? Então, feito esse processo, você consegue não levar essa bagagem. Né? Você pegando a sua bagagem, olhando o que tem ali, o que você não quer, o que você quer, você consegue entrar numa relação de forma íntegra. Terapia, gente. Terapia. Inclusive, eu posso trazer um exemplo da minha própria experiência de não lidar bem com a bagagem e projetar, que às vezes a gente quer justificar comportamentos tóxicos, às vezes até abusivos, porque você tem algo não bem resolvido. Por exemplo, eu fui traída. Então, você quer justificar invadir a privacidade do outro. Você quer invadir, ficar acompanhando o que a pessoa faz ou não faz. Como justificativa. Eu já sofri com isso antes. Exato. Mas isso não justifica nada, né? Nada. Isso é manter o sintoma ativo, né? É como se você estivesse tossindo. Vou morrer tossindo. Não, vamos resolver. Sim. Vamos tratar um pouquinho. Porque ninguém tem que... Né? Ninguém tem que suportar esse tipo de peso também numa relação, né? Porque cansa. Mas vamos lembrar que a dinâmica sempre é retroalimentativa. Ou retroalimentadora, eu ainda não decidi. E aí vai ser sempre. Aquela pessoa que é perseguida, ela gosta desse pedestal. Ela gosta dessa
carência da pessoa. E o outro que persegue, ele ama a falta. É o desejo pelo desejo. Então, eles se bicam, né? Agora, quando um resolve, quando um se entende, fala, opa, quero romper essa dinâmica, a relação não dura. E aí as pessoas... E que bom, né? De certa forma, porque qual é o propósito daquela relação? Aprender o quê? Se o outro não aprendeu, se um aprendeu e o outro não aprendeu, cumpriu o propósito, deu certo a relação, né? Porque você aprendeu. Sim. O outro vai aprender em outras oportunidades. Mas é assim que funciona, geralmente. Não era o momento daquela pessoa, né? É cada um do seu processo. Cada um tem o seu processo. Eu acho que também é muito importante entender isso, né? Porque às vezes a gente Essencial. quer forçar o outro a encarar as coisas que estão lá, que às vezes pode ser até óbvio pra quem tá do lado de fora. Exato. Mas a pessoa, ela não tá preparada pra olhar pra aquilo, né? E as pessoas têm a tendência de exigir muito do outro, né? Eu Sim. quero que o outro eu quero que o outro né? Me faça feliz, me ame, Tá, mas o outro, porque se ele não me, né? E isso é cada vez mais comum. Mas Mais pela comum. ausência do autoconhecimento na prática mesmo, né? A terapia em dia, e as pessoas ficam nessas relações projetivas. Mas toda relação é projetiva, isso é muito Toda importante. tem alguma projeção. Toda. Agora, a gente não vai eliminar os sintomas todos. A gente vai funcionalizar alguns sintomas. Né? Para que você seja feliz. Isso, opa, tô entrando aqui de novo na dinâmica? Não, peraí, deixa eu sair, porque eu já sei qual que é o caminho disso daqui. Né? Isso é muito importante. A gente ter essa autoconsciência, né? Nessa percepção, nessa condução saudável da gente mesmo. Não esperando estar num produto pronto. Eu entendi, agora escrevi um livro, eu nunca mais vou sofrer. Já acabou, né? Não é assim. Não, somos humanos e vamos o sofrer. Avatar do Alto Amor, né? O Vum, conhecendo o Master. Mas observem que as pessoas, elas querem isso. Sim. Elas querem isso dos profissionais e delas mesmo. Né? É uma projeção, a gente chama de grande outro, né? Como eu já citei. É uma projeção, coloca num nível tão alto de expectativa com aquela pessoa e tudo mais, porque não, gente, qualquer profissional é humano, em qualquer área que seja, né? E a gente nunca vai chegar, seja quem for, gente, pode ter lançado 20 mil livros, impossível também, né? Mas, sei lá, 20 títulos sobre superação de término, essa pessoa, ela tende também, óbvio, por ser humana, a ter um momento de luto, um sofrimento, pode ser, claro, num menor grau, no menor desespero, mas pode acontecer, óbvio, é humano, né? E aceitar essa humanidade nossa permite que o nosso processo seja muito mais gostoso de viver. Nossa, com certeza. Realmente, fundamental, né? Entender que a gente é humano, tem um processo, estamos aqui, não somos perfeitos, né? Não somos e não vamos ser. Não vamos, olha, importantíssimo, né, gente? Porque às vezes o ego é tão alto, né, que a pessoa realmente acredita que é perfeita. Então aí é mais difícil ainda. Uma megalomania, né? Um narcisismo ali, né? É só um reflexo da insegurança. É um reflexo da insegurança. Totalmente. Só pontuando a parte do término desse meu ex, eu só consegui, assim, além dos meus áudios, foi quando eu tinha visto uma frase que falou assim: se ele fosse o parceiro ideal, ele não teria ido. Ele estaria com você. No sentido de que, se a pessoa ela foi, era porque não era pra ser o grande, porque tem essa ideia até mística sobre o parceiro pro relacionamento. Vai ser a pessoa que foi feita para mim, vai ser a pessoa que vai ser entregue pelo universo para ficar do meu lado e tal. E pensar dessa forma, de que, tipo assim, realmente ele não era perfeito como a minha cabeça me fez acreditar que ele era. Era tudo projeção. Era uma idealização. Idealização. Agora, essa idealização te levava a conquistar quem? Porque observa que quando eu coloco uma pessoa com tamanho poder, quando a gente dá o poder pro outro, a gente tá tirando a nossa capacidade de. Então, se eu tô transferindo, me fazendo tão vulnerável, né? Somos vulneráveis, isso é importantíssimo. Mas se eu me entrego pro outro dessa forma, me abandonando, eu tô querendo que essa pessoa faça um papel na minha vida. Sim. Se eu espero uma cara metade, o homem da minha vida, a mulher da minha vida, sinto informar, tá esperando papai e mamãe. Não vai chegar. Esperando papai e mamãe, porque papai e mamãe foi o homem e a mulher da vida. Sim. Então a olha falta, só. aquela frustração que tu teve ali no teu meio primário, recalcou, tá aí dentro, tu vai projetar, né? Eu quero o homem da minha vida. Liga pro teu pai, né? Conversa com o pai. Porra, tu foi injusto comigo, né? Alinha as coisas, né? Terapia ajuda muito, que aí você não precisa confrontar direto ali se não for preciso, porque o processo é seu, a sua frustração é sua. Né? Os pais fazem o que sabem, podem, querem. Claro que existem pais maravilhosos e pais não tão dignos do papel aí, né? Paternidade e maternidade. Mas mesmo assim, o seu desejo é seu. A sua frustração é sua. Eles não conseguiram atender? Sentimos muitíssimo. É importante pra ti? Quer se sentir amada, protegida, segura? Beleza. Cuida de si. Cuida de se ame, se proteja, se segure. Como? Você vai ter que se descobrir.
Você vai ter que descobrir o que é amor pra ti. Vai ter que descobrir o que é segurança pra ti. Vai ter que descobrir o que é proteção pra ti. E criar a sua vida. Ser um indivíduo, ser uma pessoa, para que você conecte com outra sem uma transferência absurda e uma dependência absurda. Não é que você conecte e vá de mãos dadas com a pessoa, né? E não arrastando. Eu falo que a gente, numa relação saudável, a gente faz com a pessoa e não pela pessoa. Uau. E isso é importantíssimo a gente entender. Em qualquer término, se você fazia pela pessoa, a pessoa fazia por ti, não era uma relação saudável. E para saudabilizar essa relação, é muito chão que precisa passar, os dois num processo muito alinhado. E é muito raro as duas pessoas estarem síncrones, né? Simultâneas num processo de crescimento. É muito difícil, cada um com as suas dores, com o seu ritmo. Então, assim, geralmente acaba exatamente por isso. Para que você pudesse aprender. Sim. Né? Nessa questão, a pessoa ali também, eventualmente. Mas é muito importante a gente tomar cuidado com essa romantização do romance. Né? Sim, eu acho que tem uma influência midiática grande, né? Enquanto a Bri tava falando, eu fiquei pensando, todas as princesas encontravam essa pessoa, né? Elas abriam, se deixavam vulneráveis para serem salvas. Exatamente. Enfim, toda essa lógica foi algo que quando a gente era criança, né, diziam muito pra gente, né? Amava. Príncipe encantado. E isso institui a gente, né? Isso acaba que a gente procura por isso. Só que essa busca, como eu trouxe, é uma idealização. Então, tu nunca vai relacionar com aquela pessoa em si, mas sim com a ideia que tu criou dela. Então, tu fica esperando e dando chances, não pra pessoa em si, mas pra ideia. Não, vai lá que agora você vai. Agora vai conseguir me atender. Mas não vai conseguir. Se nem lá conseguiram, imagina cá. Sim. Né? E se nem tu faz consigo, imagina o outro. Se você não faz por si, você não vai reconhecer o que o outro faz com você. Se você não é uma pessoa gentil consigo, eu tinha mania de não ser gentil comigo. Né? Eu tinha a tendência de ser muito, muito rígido, né? Muito ríspido, muito... Bora, Tsuá. Bora. Ah, te entendo. Né? Uma autocobrança ferrada. Eu sou muito assim. Absurda. Já foi muito pior. Melhorou muito, graças a Deus. E ao meu trabalho. Sim. Muito trabalho comigo, muito treino. Eu falo, gente, academia é legal, a gente fica fortinho, fica bonitinho. Ok, parabéns. E a mente. Sim. Né? Então, a gente tem que treinar também, porque hoje eu não sou ríspido comigo, sou extremamente gentil comigo. Né? Não fico me mimando que eu não tenho muita paciência pra isso. Não faz parte da minha personalidade. Mas até esse aprendizado, por exemplo, de ser ríspido comigo, me lembra, de novo, onde eu tava na rispidez. Acho que você tava falando sobre o outro ser gentil com você. Lembrei, agradeço. Não é? Isso. Agradeço. Quando eu não sou gentil comigo, eu vou esperar às vezes que o outro me acolha, que o outro me apoie num momento difícil, mas estou esperando algo do outro que eu não sei receber. Né? Nossa, mas a pessoa simplesmente não ofereceu ajuda. Aí a gente se questiona, mas eu me ofereço ajuda? Eu me ofereço um apoio, tipo, vamos parar um pouquinho para descansar? Olha, você não tá tão bem, vamos sentar um pouquinho, vamos respirar um pouquinho? Ou eu já vou em frente e falo assim, depois eu resolvo. Depois eu resolvo, eu vou projetar uma coisa que eu não faço comigo pro outro fazer e eu vou ficar com raiva do outro não ter feito, né? Então, quando eu aprendo a fazer isso comigo, eu falo, opa, isso pra mim é ser gentil, isso pra mim é ser carinhoso. É o meu formato de gentileza. O outro vai ser gentil no formato dele. E eu vou falar, ok, se eu posso oferecer 1.000 e o outro pode oferecer 10.000 e esse é o máximo do outro, esse é o meu máximo, a gente tá numa proporção. Sim. Né? Que se for esperar de mim, por exemplo, numa relação, uma gentileza extrema, aquele... Eu não sou uma pessoa assim. Sou extremamente romântico, mas não necessariamente patético. Entendi. Sim, faz né? sentido. Então, mas esperar aqueles frufruzinhos todos, eu não consigo, nem pra mim é assim. Né? Mas pode contar comigo, com certeza que vai fluir alguma coisa. Eu vou ajudar. Se pá, eu até resolvo, porque eu gosto de resolver as coisas. Mas essa é a minha gentileza. Sim. E eu sei que é assim que funciona pra mim. O outro, ele vai descobrindo essa forma e vai falar, opa, posso contar com, só não é da forma que eu espero, mas é da forma que o outro sabe oferecer. Então, assim, a gente constrói uma relação real, não ideal. Fato. Sim. Faz sentido? Fato. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Nossa, eu fiquei aqui mega refletindo, né? Eu tô num relacionamento há 11 anos, a gente já viveu muitas coisas, né? E eu acho que faz parte, de vez em quando, parar e olhar que ponto a gente tá, Exato. né? Porque muda muito, né? Propósitos mudam, valores mudam. Isso, a gente
vai aprendendo coisas na nossa vida e revendo como as relações funcionam, né? E também os tempos às vezes mudam, às vezes a gente convive muito, às vezes por questões de trabalho eu viajo ou ele viaja e a gente tem uma vida completamente independente um do outro, né? E isso foram coisas que amadureceram muito a relação. A gente foi aprendendo na prática, né? Também ninguém dá um manual, ninguém fala um negócio. Quando isso acontecer, você faz assim. Você descobre ali, né? Até porque não tem como ter um manual, porque é muito subjetivo, né? São histórias, a sua história é diferente da de todo mundo e a dele é diferente de todo mundo também. As pessoas são diferentes, né? Então, manual é impossível, né? Impossível em qualquer contexto. Mas, o que é importante a gente entender nessa visão, na minha perspectiva? A gente muda. Quando a gente relaciona com alguém, a gente começa de uma forma. A nossa tendência, lembra do propósito existencial, que a gente pode negar, mas ele é o propósito existencial. A gente tá aqui para crescer, desenvolver, evoluir, transcender. Pode ter demorado 10 anos para mudar a chave ali e tal. Mas cresceu. Se você mudou de perspectiva em algum contexto, seja de negócio, de trabalho, né, de qualquer contexto, né, vai afetar a relação com certeza. Porque você não começou a relação assim. Só que, bom que todos estamos neste propósito existencial de crescimento. Às vezes pode estar alinhado, às vezes não. Sim. E algo muito importante nas relações são os votos, os compromissos. Né? Quando você faz um compromisso, você estabelece com a pessoa um acordo. Né? Sim, e eu falo que traição é qualquer quebra de acordo. Com certeza. Traição física só mexe tanto, só dá tanto burburinho assim, porque mexe com o ego. Né? Da pessoa, não, é mais bonito que eu, mas isso... Tá. Né? Se você pensa assim, lembra, identificação, tô projetando minha identidade para aquilo, automaticamente eu sofro e tal. Mas traição é qualquer quebra de acordo. Se eu falei para ti que eu quero ficar contigo e que passe o que for, a gente pode passar juntos, vamos conversar a respeito, ali é um acordo. Se você concordou, fizemos um acordo. E se de repente chega uma fase difícil, uma coisa assim, e eu quero resolver sozinho e não te incluo, eita, eu tô te traindo porque eu não te incluí nesse acordo. Exatamente. Né? E provavelmente vocês fizeram muito esse acordo de permanecerem e vieram alinhando isso. E isso é uma relação funcional, dá certo. Vocês aprendem com isso, nesse contexto. Com certeza. E, por exemplo, pensando, né, nos acordos, a gente se sente muito traído se qualquer acordo é quebrado e não necessariamente está falando sobre atração física ou não, né? Exato. É isso, se a pessoa disse, eu tô com você nessas situações, você vai contar com aquela pessoa, Exato. né? E não ter aquela pessoa ali naquele momento vai fazer você repensar a sua vida inteira, né? Exatamente. Você falou, tá certo então? Se eu tinha combinado isso e agora na hora não, né? Não posso não contar. rolou, acho que eu não posso confiar, né? É sobre confiança. Exato. E é o famoso, né? O dedicação combinado também. não sai caro, né? Exato. E pensa, tu tá dedicando naquela relação. Porque toda relação é uma troca. Então, se você dedica e o outro não dedica, por isso que a traição dói tanto neste contexto. Porque é como se a gente estivesse sendo sugado, estivesse sendo abusado. Eu gosto de definir o abuso no contexto assim. Ab é um prefixo em latim que traz pro uso próprio. Então, abdução. Quando a gente é abduzido, né? Vai que? Opa! O que acontece ali? A gente tá num propósito para aquele objeto. Então, todo abuso é um uso pro meu mero prazer, pra minha mera satisfação. Então, quando a gente tem ali um contexto de abuso numa relação, por exemplo, a pessoa ela tá olhando só pra ela, pra onde ela quer chegar, pro que ela quer sentir, pro propósito dela. E quando a gente entra numa relação, a gente precisa sim compartilhar propósitos. Exatamente. Senão não entra numa relação. Exatamente. Porque a relação envolve a comunhão, né, gente? Das pessoas que estiver envolvida, né? Porque Exatamente. tem diversas formas de formar de relacionamento. E como que a pessoa consegue saber que finalmente conseguiu superar o término? Quando de ar a pessoa passa a ser vento. Quando de vital a pessoa passa a ser circunstancial. Sabe? Do tipo, fala o nome da pessoa. Ah, ok. Sei quem é. Sabe? Tá. Desejo que esteja bem. Né? Quando de ar passa a ser vento, ou seja, quando de vital passa a ser circunstancial, de não te abalar. Eu falo que tudo nos afeta, mas nem tudo nos abala. Então, afetar, tudo nos afeta. O que você fala comigo me afeta, o que você fala comigo me afeta. O que eu falo com vocês afeta. Tudo nos afeta. Mas abalar é quando vai lá dentro, mexe com algum recalque nosso, mexe com alguma dor nossa. E aí, se eu vejo aquela pessoa, ouço alguma coisa, ai, tá namorando, ai, tá sei lá o quê, bate e se abala, é porque ainda não superei, né? Entendi. E é um processo.
Leva tempo, né? Tem que ter também paciência consigo mesmo, né? Aquela parte de ter carinho, sabe? Ter mais calma consigo mesmo. É uma coisa que eu sempre penso, é tipo, nossa, eu já fiz tanta palhaçada pra gente que eu acabei de conhecer. Por que eu não me trato 10% do que eu tô disposto a tratar um desconhecido, né? O que você quer com uma relação? A gente sempre tem que chegar nessa questão. Se questionar. Eu tenho um exercício que eu gosto de fazer, principalmente nos atendimentos, que é: defina relacionamento pra ti, ou seja, qual for o contexto ali do caso, né? Não que for pra você, que você acha que seja, mas que você sente que seja. Né? Então ali tem, claro, uma construção pra pessoa conseguir se abrir e trazer a verdade em relação a isso. Porque nem toda verdade é absoluta. Sim. Né? A verdade daquela pessoa, às vezes, é uma verdade muito disfuncional. Tem pessoas que esperam daquela relação salvar aquela família que não teve. Caramba. Né? Gente que espera daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa em si, o pai que não teve, a mãe que não teve, né? Isso é muito mais comum que a gente imagina. Pode parecer um mero clichê, mas não é, né? Faz sentido. Porque senão eu vou atrás mesmo, eu vou procurar mesmo, né? E eu vou principalmente ficar na dependência. E lembrando que se eu sou adulto e estou dependente, é porque a minha criança está gritando, pedindo ajuda, pedindo socorro. Né? E é essa criança que precisa receber esse acolhimento, esse bom tratamento, essa justiça, essa coerência afetiva. Né? Mas como que eu faço isso comigo? Investiga a tua criança, conversa com ela. Porque ela tá tão escondidinha aí dentro, ela tá tão negligenciada, e foi negligenciada lá atrás. Observa que as nossas queixas, enquanto adulto, né, se por exemplo, eu me sinto assim, ou fulano é assim, observa que é sempre um padrão. Sim. Né? A dor de todo mundo é quase a mesma, mas é única e exclusiva. Eu falo que quando você tem uma dor, por exemplo, a minha dor era muito consideração. Né? Eu falava consideração, doía. Eu falei, nossa, consideração, não me considera. Né? Passei por términos absurdos ali, em que zero consideração, e eu ficava, meu Deus. Eu falei, mas onde faltou consideração na minha história? Né? E fui lá pra trás, pra achar. Quando eu achei aquilo, claro que dói muito, né? É uma dor absurda. Só que é uma dor tirando aquele espinho do nosso pé. Né? E depois que a gente tira um espinho do pé, a gente não vai sair pulando por aí. A gente vai ficar de repouso, esperar cicatrizar para que a gente consiga colocar um sapato, volte a dar alguns passos para depois que a gente saia correndo e pulando por aí depois. Sim. Né? A povo tá querendo fazer como? Terminar, vai com o espinho, anda meio saci pererê ali, né? Anda e vai. Pra poder compensar aquele vazio. Não, que tá doendo, deixa eu suprir isso daqui. E aí acaba construindo dinâmicas relacionais extremamente falidas, sustentando dinâmicas relacionais totalmente falidas e aumentando a crença popular de que relacionamento é difícil, relacionamento é pra sofrer mesmo, que homem não presta, que mulher não presta, que gente... Não, não é assim. Não é, né? Não, tem muita gente boa no mundo. Exato. Pelo que eu vejo, a maioria das pessoas são muito boas. Todo mundo quer amar e ser amado, quer respeito, quer carinho. Agora, tá faltando uma comunicação alinhada entre as pessoas. Uma honestidade emocional. Honestidade emocional. De falar, olha, até aqui eu posso vir, até ali não. E fica esse alerta também. Se o relacionamento tá muito difícil, se tem alguma coisa, né, que tá incomodando, isso não é normal, não é legal, galera. É assim que as coisas funcionam, Precisa olhar, né? Se começa a incomodar demais, enfim, tá sempre doendo, nunca tem um momento em que fica só prazeroso briga, né? ou tranquilo, é só briga, aí tem alguma coisa errada. Com certeza. E é uma dinâmica, vamos lembrar, que tudo é sintoma. É uma dinâmica lá de trás. Tem gente que ama a confusão, ama o caos. Porque sobreviveu ao caos. Se eu sobrevivi ao caos, eu vou precisar do caos para manter meu instinto, meu estilo, minha dinâmica de sobrevivência. Então tem gente que tem muito tesão em briga, muito tesão em problematização, né? Em catastrofização, se a gente pegar pela TCC, em criar problemas. Tem gente que não está satisfeito e não se permite estar satisfeito. Você faz tudo que a pessoa quer, do jeitinho que ela pede. De repente, você fechou a porta de uma forma que eu não gostei. Né? Só que lembra, toda dinâmica, ela é retroalimentadora ou retroalimentativa. Né? Eu não vou lembrar de novo. Essa pessoa que problematiza muito, ela geralmente se conecta com uma pessoa que tem um senso de insuficiência muito grande. Porque ela quer atender a qualquer custo, principalmente a ela, de sacrifício, aquele objeto de desejo, aquela paixão, aquele amor com aquela pessoa. Nossa. Então, é muito coerente a gente olhar para a nossa história, né? Porque a história, enquanto ela não for aprendida, ela se repete. Uau, gente, bora prestar atenção na nossa criancinha interior, prestar atenção na nossa história também. E pra gente poder mergulhar ainda mais nesse assunto, a gente vai entrar num quadro maravilhoso, que é o Jogo de Damas. E
E no jogo de damas de hoje, nós vamos brincar de Eu Nunca, versão término de relacionamento. Ai, meu gente. Deus. Vou Então, gostar. vão aparecer as situações e a gente vai dizer aí se já viveu, se não viveu. Bora pra lá? primeira? Bora. Eu nunca liguei para o ex ou a ex de madrugada depois de uns drinks. Eu nunca, gente. Eu também não. Eu também não. Olha, vou ser sincera. A gente é muito atípico. Eu vou ser sincera. É um trio sinérgico. Que bom. Eu nunca não. Eu acho que é porque, tipo, até um pouquinho noção da auto-humilhação eu acho que eu tive. Pois é. Gente, pra mim é um negócio muito assim. Eu me dou inteira enquanto eu tô na relação. Acabou, acabou. Eu sou uma coisa assim, acabou. É? Então tchau. Eu posso sofrer pra caramba, mas eu não vou voltar ali. Eu, enfim, né? Não vai insistir, Não né? vou insistir naquilo, enfim. Eu já funciono um pouco diferente nesse contexto. Eu insisto até onde meu limite chega. Aham. Eu estabeleço um limite pra mim, um limite de bom senso, né? Legal. Falo, até aqui eu posso vir. Mais que isso, tô ultrapassando os meus limites, né? Aham. Então, aí depois que eu decido, aí eu vou desse jeito. Acabou, fiz meu movimento, fica na sua que eu fico na minha. Né? Eu acho que é importante também. E observa que nem todo rompimento de dinâmica, nem todo rompimento de ciclo precisa ser sofrência. Tá vendo? Que interessante. Exato. Tu conseguiu se observar o outro, ver o que você estava disposta, o que você não estava disposta, o que ele era possível, o que não era possível, e fez um movimento íntegro, um movimento com caráter, um movimento com responsabilidade afetiva, né? Porque nem todo término precisa ser pesado. Com certeza. Todo término é Exato. frustrante? Todo término é frustrante. Ponto. Porque ninguém namora ou casa, ou whatever, em questões relacionais, pra terminar. Sim, Exato, Né? é. Claro que inconscientemente tá programado, às vezes, ali pra terminar, porque precisa do caos. Eu falo essas Tem coisas, isso também, né? paixões adolescentes, né? Mas tem gente que gosta disso e que precisa disso. Eu era uma pessoa dessa porque isso me inspirava a compor, isso me inspirava a escrever, Olha só. né? E pra eu ter motivação artística neste contexto, eu precisava sofrer. E eu sofria muito neste contexto. Por isso, me tornei tão bom nesse contexto aí, porque tem muita experiência também, né? Não tem só estudo ali, tem muita experiência também. Você se jogava nessas situações porque já sabia que quando acontecesse a barbarização, vinha um livro novo pela frente. Não, via muita coisa. Eu brinco que minha fase de vida eram de términos, né? O que eu tava nessa época? Nossa! Ali eu dei um salto fantástico. Nossa, nessa época eu tava na mania de ir pra balada. Balada, eu detesto balada. Por que eu ia? Aí eu vou descobrindo, né, as coisas e tudo mais. É fantástico nesse contexto. Porque a gente, lembra, a gente cresce, desenvolve, evolui e transcende. Bora pra segunda? Vamos ver. Eu nunca fiquei com os melhores amigos do meu ex por vingança. Ai, meu Deus, também não, eu nunca. Então. Não foi uma vingança consciente. Eu vou contar a história um pouquinho, porque ela é interessante. Por favor, não achei a contextualiza a palavra. fofoca. Eu era muito apaixonado por uma pessoa. Não vou falar com, porque não era recíproco. Ah, tá. Sim, sim. Eu era apaixonado, muito, muito apaixonado por uma pessoa que não era apaixonado comigo, né? E me traiu. Quando me traiu, claro, fiquei muito mal com aquilo, né? Naquele contexto. Tem muitos anos isso também, mas enfim. E eu fiquei muito esperando que aquela relação pudesse voltar e tudo mais, que eu realmente estava muito disposto. Sim. Passou um tempinho e eu comecei a namorar com o menino que ele tinha me traído. Uau! E era a paixão da vida desse, que era a minha paixão. Né? E eu apaixonei, claro, pelo meu ex ali também, claro, mas assim, foi uma confusão, não foi uma vingança consciente. Você não sabia com quem ele tinha te traído? Sabia. Ah, tá. Esse é o ponto, eu sabia ali daquele contexto dos dois ali, da confusão Uhum. entre os dois em si, né? Mas até quem me abordou, na verdade, foi até o menino que o meu ex me traiu. Na verdade, né? Aham. E ele te conhecia? Ele me conhecia. Ele falava que sempre queria ficar babado. comigo, sempre, né? E... Ué, Trisal. Ele... aí eu falei assim, não dá. Tipo, vamos fazer escolhas aqui. Né? Eu funciono na monogamia nesse contexto. Nossa, não, pra mim não funciona. Mas aí, o que acontece? No meu lado pessoal, tá, gente? Só pra esclarecer. Isso é muito importante. Claro. Sim. Mas não foi uma vingança consciente. Né? E depois eu descobri que, claro, né? Enquanto seu inconsciente não é trazido pro consciente, inconsciente gay, você chama de destino. Que confusão é essa que eu tô gerando, né? E aí eu rompi tudo, rompi com toda a dinâmica, definitivamente, mas
Ai, barbarizou. Eu adorei, ó. Aconteceu. Que história, roteiro. E eu tô- achei roteiro E essa eu tô história. resumindo, gente, porque a história, ela é pior. Eu vou esperar o livro, hein? Maravilhosa, Ela é Eu pior. quero o romance desse daí, A por gente favor. vendo esses plot twist todo aí, Vocês não menina. fazem A gente ideia. ia ficar louca. Ai, eu adoro Piora. esse tipo de fofoca. Piora a ideia, piora a história. Piora muito. Eu falo que foi até brinco. Foi uma das teses aí de. Foi um doutorado aí na área experiencial. Ah, mesmo, porque arrasou. foi uma questão muito densa. Eu sofri muito com aquilo, né? Com esse movimento todo. Mas tá resolvido, graças a Deus. Sim. Mas Arrasou. pesadíssimo. Eu fiquei com amigos do ex, mas não foi de vingança, não, Não. gente. Consciente ou inconsciente, bem? Porque assim, era um mesmo grupo, né, de Aham. amigos e tal. E foi um relacionamento, assim, bem uó, assim. Aham. Então, quando acabou, todos os amigos em volta já estavam, ai, que bom que você se livrou. Ai, já estavam na filinha Já lá, tava ali, "Ei, eu. vamos!" Você quer dar uma esquecida? Se você quiser, eu quero. Não, o meu teve uma construção aí, É, o sabe? seu, Depois de um super, tempo, que história. apareceu, depois de meses, Aham. meses ou anos, inclusive. Sinceramente, não vou lembrar agora detalhes. Uhum. Mas foi uma surpresa, por isso que eu falo que foi uma vingança inconsciente. Porque Ah, não sim. foi minha intenção Sim. me vingar. Mas acabou vingando? Acabou, porque eu fiquei com Acabou. objeto de desejo do outro, total. É. Sim, né, ele- mas barbarizou. Foi uma É, barbárie imagino mesmo. que tenha gerado também, no meu caso, Com uma certeza. sensação de ela tá se vingando, Por isso, enfim. por isso que a gente precisa se É. questionar. Você se vingou, só que de uma forma inconsciente. Que Aham. mostra que você não teve intenção de provocar o outro. Não. Eu não tive imagina. intenção de provocar. Intenção consciente, porque no final eu provoquei, com certeza. Né, o pedido de namoro foi em público, inclusive. Uau! Eu todo na minha, sempre escondidinho num canto, com a pessoa lá também, sabe? Então, assim, flash mob, gente aparecendo. Foi uma. Alguém gravou Gente, isso? por favor, roteiriza Pelo amor de isso. Deus, que tem excluído. É muito engraçado. Ai, eu tem que fico ser um lá, vídeo que você compartilha na Nossa, rodinha de gente. amigos, sabe? Gente, olha isso! eu lembro da Nossa, música, eu de gritar todas as demais. situações, minha memória é muito boa. E eu ficava assim, ó. Travado. Por que que eu tô no meio da pista? Eu não sei, gente, que eu não saio muito, eu sou muito na minha mesmo. Balada ali era um contexto porque essa experiência era do meio e do ramo. Aham. E fez esse evento, esse movimento. Foi muito Uau! novo, vamos falar assim. Impactante. Mas a outra pessoa, por exemplo, dessa história, tava lá presente, né? Foi Que loucura, foi denso, gente. e tenso ao mesmo Uau. tempo. Quero série, novela, Gostei. quero muito. Adorei essa história. Vamos pra próxima? Vamos ver se vai Bora. ser tão bafônica. Bora! Eu nunca stalkeei o ex. Com certeza, né, gente? Já. Só que Já. Como Não, eu já mas sei que essa é uma stalker com tendência. noção também, não é tipo seguir na rua. não. Foi tipo, ai, deixa eu ver o story. O que tá sabe? fazendo? Uma O que vibe aconteceu, assim. né? É. por isso que eu já bloqueio neste contexto. Eu explico, você sai estímulo, porque a gente hiperfoca. Aham. Né? A gente Aham. apaixona ali, a gente tem uma projeção muito grande de aquilo é meu prazer. Eu preciso resolver isso. Que seja manter aquilo comigo. O que tá fazendo? Porque eu preciso pensar para construir uma oportunidade Aham. para... Eu sou uma pessoa que pensa muito. Então, para eu não entrar numa paranoia, Uhum. falar, ó, a gente terminando, vamos ficar aí você na sua, eu na minha, por um tempo. Né? Não quero te ver, não quero Melhor. ter estímulo Aham. nenhum. Então, o que eu não vejo, eu não sinto, por causa da permanência de objeto, né? É Você fala TDAH, ele ajuda bastante nesse contexto. Né? Se eu não vejo, eu não sinto, eu não lembro. Sim. Agora, se eu vejo, fico lá vendo, aí o cara vai ser extremamente frustrante. Então, já stalkeei. Hoje em dia, não acontece. Eu tive que aprender isso, porque toda vez que eu ficava revendo, era a sensação, tipo, eu tirava a casquinha da ferida. Exato. Aí eu ficava lá só na cutucãozinho, me machucando. Putz, a pessoa tá tão bem, eu tô aqui sofrendo, Exato. sabe? Aí eu falei, mas pra quê? Não vale a pena, né? Não vale Só a mesmo. gente que sofre nesse processo de ficar stalkeando o ex. Ai, não. Exato. Agora, observar esse comportamento contra si mesmo. A gente sempre precisa observar isso. Por que eu me machuco tanto? Oh. Né? Porque isso dói. Todo mundo sabe que dói. Né? Mas tá lá e insiste nessa dor. Isso é a famosa sabotagem? É um termo muito clichê nesse contexto, para este caso, porque é uma punição muito grande que te gera várias consequências. Você pode entrar num processo depressivo, você pode chegar a desenvolver uma TAG, transtorno de ansiedade generalizada, porque ali você tá em constante ameaça, porque tu fica confabulando o que aquela pessoa pode estar fazendo, com quem ela pode estar, para saber se é possível ou não. E aquilo, o que vai acontecendo? Você vai se sentindo cada vez mais em risco.
Né? Porque aquilo, a minha vontade de estar com a pessoa pode não acontecer, então você vai sentindo, vai guardando aquilo, vai guardando e vai seguindo esse hábito. No final das contas, você pode desenvolver, sim, um distúrbio nesse contexto. Sem dúvidas. Então é muito importante a gente ter essa noção. Não é fácil não, né? A gente tem que desenvolver esse autoconhecimento aí, gente. E noção também, né? Stalker tá um pulinho pra ser uma pessoa já mais abusiva, de ficar acompanhando demais, fazer o outro também se sentir mal. Mas é porque a ferramenta, a gente tem que saber diferenciar o mundo real do mundo virtual. Né? O mundo real, gente, é isso aqui, ó. Sabe? É isso daqui. Se você não tá mais com a pessoa, tirou aliança, descasou, desnamorou, enfim. Mundo real. No mundo virtual, você vai acessar também aqueles estímulos que ela não tá no seu mundo real. Quem tá no seu mundo real, fica no seu mundo virtual. Eu sugiro isso muito neste contexto. Também. Perfeito. Olha, importante. super dica. Super importante, né? Bora pra próxima? Vamos. Eu nunca me diminuir ou comparei com o atual do ex para me sentir melhor. Caramba. Olha, deixa eu pensar. Olha, eu tenho justificativa pra isso, porque... Sempre temos justificativa. Não, para não me comparar. Porque eu bloqueei pra não saber da vida da pessoa, então eu não sei se teve ex, quem que é o ex, o que veio depois. Sim. E mais, assim, pra recentemente da minha vida, eu comecei a ter um pouco mais de consciência de, tipo assim... Não me importar. Sim, com a gente vai amadurecendo nesse contexto. De não me importar com quem ficou, quem não está, etc. Porque é ex, né? Ex já foi. É muito bom você trazer, porque é um processo, gente. É um processo até da nossa própria maturidade. Né? Óbvio, também já me comparei super, né? Óbvio. Só que hoje não faz mais sentido. Tem coisas que a gente vai passando e vai percebendo e fala, não vai me ajudar. Pelo contrário, vai me atrapalhar. Exato. Assim como o stalker, assim como ficar se comparando. Então, já fiz muito, mas há muito tempo também. Não é um movimento, uma dinâmica que me interessa de forma alguma. Porque não é justo, né, gente? Nunca aconteceu É isso, gente. Nunca foi. Nunca foi uma coisa que eu fiquei me preocupando, assim. Gente, e é melhor. A gente já recebeu a dica aqui. E eu acho que melhor não entrar nessa mesmo. E você acaba se comparando, quer dizer que não superou, né? Não transformou, não passou por aquilo. Tá lá, de alguma forma, stalkeando. É uma raiva pra velada, poder né? saber, né, que tá com quem, quando. É uma competição. Eu falo que as relações, elas não estão sendo relações, estão sendo disputas. Né? E nessa disputa, ela se mantém. Eu falo que o término, ele termina, mas a disputa continua, porque você não terminou a relação, você não terminou a disputa. Você acha que terminou a relação, mas nunca foi uma relação, era uma disputa naquele contexto. E você vai querer entrar na relação, você vai querer saber da vida, você vai querer... A dinâmica da disputa continua se você não tiver um bom senso e fala, opa, senti que eu perdi alguma coisa, senti que eu fui prejudicada, senti... Ok, trabalhe isso em terapia, né? Porque senão aquela pessoa, você vai transferir a sua solução pra aquela pessoa, pra aquela relação que você nem faz parte. E ainda culpar uma pessoa que não tem nada a ver no processo, né? Nada a ver. Às vezes nunca nem te viu na vida. Nossa senhora. Vamos pra próxima? Eu nunca me envolvi amorosamente com alguém após o término pra tentar superar. Eu posso dizer essa que eu nunca. Eu também nunca. Você já, amiga? Olha, acho que sim, tô aqui tentando pensar. Até aquele caso aqui que eu contei era uma coisa meio por aí, eu acho. Aquele caso que eu contei de, deixa eu ver como fulano tá agora. Porque eu tava ali num momento, né, me questionando pra onde eu ia. Mas se bem que eu não tinha acabado de terminar, eu só tava sozinha, é verdade. E não era uma relação, você não tava entrando em outra relação tecnicamente, né? Você tava se descobrindo ali naquele contexto. Explorando possibilidades. Após fim de relacionamento, assim, geralmente, o que eu fiz foram poucos na minha vida, mas eu dou mais a louca, assim, sabe? Eu dou mais a louca, tipo, beijo, vamos viver. Eu componho, gente. Eu escrevo, eu estudo. É uma forma também, né, de lidar com o processo. Exato. Ou então mergulhando no trabalho, né? Tem coisas assim. Teve isso também, né? E todo término, é muito legal trazer isso. Como eu falei, ele traz um potencial muito grande de crescimento. E mudar de nível. Porque todo crescimento é uma mudança de nível, de certa forma. Certeza. Então todo término tem esse potencial. Né? Por isso que é importante a gente entender que, por mais que seja uma situação muito difícil, ela tem um potencial enorme de oportunidades, de transformação. E a gente entendendo isso, a gente entende a vida. Né? Porque a gente não vai se identificar com aquele término achando que a vida acabou. E sim, opa, dói isso daqui. Mas o que eu posso aprender para melhorar de vida, melhorar de qualidade de vida?
Com certeza. E já ir mais maduro, com mais conhecimento sobre si mesmo para um próximo relacionamento, né? Se quiser, né? E se quiser, às vezes né? não faz Com sentido certeza. ali, não, olha, tô bem comigo. Porque o que acontece? A gente se descobre pós-términos. Se a gente entra no processo mesmo, a gente se descobre. Então você vai entrar numa relação consigo. Eu tenho um texto que chama Quero Namorar Comigo. É um texto que descreve a minha intenção comigo mesmo, né? Que gera essa perspectiva da gente se namorar, porque senão, se a gente termina, já emenda uma relação, ali, como eu falei, é uma indisponibilidade, é uma projeção, não é nem um pouco funcional. Mas se a gente entra na relação com a gente mesmo, a gente vai se descobrindo, a gente vai se apaixonando com a gente vai construindo aquele vínculo honesto, íntegro com a gente realmente começa a questionar que tipo de relação eu hoje, mais inteira, tô afim de me vincular. Sim. Né? Porque nem tudo você vai te quer chamar. também, né? Exato. Bora pra nossa última perguntinha ou frasezinha do nosso jogo de damas. Eu nunca tentei manter uma amizade logo após o término. Então, assim, né? Eu já barbarizei nessa. Porque, assim, eu nem tentei, continuou. Continua literalmente, sabe? Porque era isso que era mais complicado. A gente funcionava como amigos, não como namorados. E aí era a parte mais difícil, né? Porque ainda tinha aquela frustração por não ter dado certo como relacionamento. Opa. Não, deu certo. O Tissol não deixa passar, não. Deu certo de tal forma. Né? Pra não corrigir, entre aspas, o tal do ter relacionamento. Gente, a gente não tem relacionamento, a gente está em A relacionamento. gente está. Não é uma posse. Com certeza. A gente não tem que se deixa de estar e perdeu o quê? No Perdeu do o bolso? quê? De onde passou? A gente deixou de estar com a pessoa. Sim. Né? Sim, porque com se fala que perde, certeza. a gente tem aquela identificação e eu preciso recuperar. Sim. O quê? Porque o que você perde uma hora, você quer encontrar também, Exato. né? Você vai ficar procurando. Você vai ficar ali parado, no mesmo faz contexto, sentido. tentando que aquilo volte pra ti. Você vai ficar na mesma dinâmica, porque você perdeu. Então, eu preciso encontrar. Né? Então, a gente não perde relacionamento, a gente deixa de estar. A gente não tem relacionamento, a gente deixa de estar. No meu caso, eu mantive, assim, amizade com as pessoas com quem, rolaram relações, mas depois, assim, a longo prazo, elas não se mantiveram. Tipo, durou, sei lá, uns 5 anos, assim, depois, mas hoje em dia eu não falo com ninguém, assim. É isso, não ficou, assim, um uma rancor, transição de vínculo, de não certa ficou forma. uma dor, não ficou nada, a gente conseguiu até se comunicar bem, mas de fato não tem espaço na vida, né? Assim, é tipo isso, não tem mais espaço na minha vida, então... Exato. E você? Eu nunca. Não vejo sentido de decair o nível daquela vinculação. Eu, no meu lado, claro, pessoal, né? Não vejo sentido. Se eu tô namorando e passar a ser amigo, se não for o meu interesse, se eu quisesse continuar namorando, né? Eu queria namoro, não amizade, né? Então, eu recuso nesse contexto. Mas posso ser eu que quero a amizade, né? E a pessoa querer o namoro, por exemplo. Só que aí eu não tô sendo justo com aquela pessoa. Faz sentido, porque né? às vezes ela quer uma amizade com segundas intenções. Exato. As pessoas não sabem o que elas querem no final das contas, né? Precisa de muita terapia, muito autoconhecimento pra saber, posso ficar teu amigo, mas na verdade minha intenção aqui contigo não é ser seu amigo, é te mostrar que você tá perdendo a pessoa mais maravilhosa da tua vida, que sou eu. Só que isso não é saudável, Pra que você gente. continue vendo, né? Isso não é saudável, né? Pra falar, tô ficando com uma pessoa. Não acho isso saudável. Então, eu nunca nesse contexto e prefiro... a gente não pode falar nunca, pra sempre, mas no meu contexto eu prefiro manter assim. Eu não acho que seja funcional. Sim. Posso manter uma boa relação, uma questão de cordialidade, né? Depois do término, depois daquele processo. Mas amizade, de intimidade, convivência, não vejo sentido. Não dá certo, né? Não funciona. Então agora a gente pode ir pro nosso quadro maravilhoso que eu superamos. Chegou a hora do nosso Lugar de Rainha! E a nossa diva de hoje, ela é atemporal, né? Quem nunca chorou ou então se empoderou com a Mariah Carey? Nossa, gente, eu adoro. E só, você que é um grande fã, então dá uma dica aí. Dá uma dica pra gente, um top 3 de músicas pra ajudar naquele término. A discografia. Melhor resposta Mas, possível. Vou dar um top 3 então. Tá. Vision of Love é uma música muito antiga, mas muito simbólica. Vai ajudar a dar uma elaboração aí da visão do amor, que aquela pessoa só foi uma visão e não aquilo tudo. Né? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Breakdown.
é uma música fantástica. Antiga também, mas tem um ritmo muito gostoso e te ajuda a sentir aquela fase que não tem esperança, sabe? Aquela fase de muita dor, aquela fase que você quer chorar, aquela fase que você quer dramatizar e que é importante a gente passar por essa fase, né? Então, essa Breakdown é uma música que auxilia significativamente nesse processo. Uma que empodera, duas, na verdade. Meu top 3 vai ter 4. Ai, eu amo! É Shake It Off, muito gostosa de ouvir, um ritmo muito legal e te coloca também eita, deixa eu seguir meu caminho, né? E Up On My Face, né? Muito boa também. E te ajuda a mesma coisa. A dar uma... Né? Ela começa assim, achei que a gente tinha uma coisa legal, alguma coisa especial, mas eu vou chamar outro mecânico pra conferir meu capô. Ai, maravilhosa! Ela tem suas profundezas na letra, isso não é tanto, mas as outras são. Vai estar bem servido. Adeus, isso, então gente. palmas para Mariah Carey, nossa rainha de hoje! Deusa demais. Gosto muito. E se você, né, tá realmente querendo superar, eu indico um livro muito especial, gente. Que fez parceria com a gente aqui, esse episódio maravilhoso inteiro, né, meus amores? Lindo, Já né, vai gente? lá encomendar o seu, que eu tenho certeza que vai trazer ainda mais dicas pra você Com superar esse término, né? Com certeza. E só tá chegando ao fim. Tava Voou, tão a bom, gente gente, tá nem tão viu. bom. Muito bom! Agradeço né? muito por isso. A gente ficou aqui numa cápsula do espaço-tempo total, conversando, a conversa bom. maravilhosa. E esse momento é seu, pra você dar um recado, pra você contar onde as pessoas podem te achar. Não tem muito segredo, gente. Meu Instagram, minhas redes sociais todas é @tsoah, TSOAH. Não tem muito segredo. E eu posso te ajudar dentro dos seus processos, né? Dentro do seu processo de amadurecimento, seu processo de superação, principalmente, tá? Tem o meu livro, tem muito conteúdo, muito produto, muita coisa que pode realmente te ajudar. Se você quiser, é claro. Ai, maravilhoso. Obrigada por esse momento incrível Agradeço que a muito. gente Amei, teve. gente. A gente acabou de saber que o episódio foi barbarizante, mas pra gente aqui foi uma coisinha muito rápida. E eu acho que Super. quando as coisas são boas, é assim, né? A gente Exato. aproveita muito. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço muito. Muito bom. obrigada. Foi incrível, adorei esse papo. Relembramos aqui várias coisas e me sinto mais fortalecida depois dele, certeza. não é? Deu Uhum. uma empoderada. Então, Ziners, espero que tenha sido tão legal pra vocês quanto foi pra gente. Tenho certeza que foi. Então comenta, deixa o like, se inscreve, fica com a gente, porque tem sempre muito conteúdo legal por aqui, né, Bri? Por favor, e se você estiver no Spotify, já segue o nosso podcast maravilhoso e compartilha com todo mundo o linkzinho aí pra as pessoas absorverem esse conteúdo maravilhoso que foi Uma nesse corrente do episódio. bem, né, gente? Corrente do Isso, bem, né? exatamente. Um Beijo, beijo! Ziners! Tchau, tchau!